Às vezes você tem aquela sensação que uma flor caindo da árvore, ou uma folha que vai voando pelo vento, ou aquela linha de formigas carregando folhas uma atrás da outra, pelo jardim, pelo seu terreiro, e aquilo te toca de uma forma diferente, que parece pura poesia na sua vida. A verdade é que todas essas ações ou situações acabam emocionando muitas pessoas. Muitas delas transformam isso em textos. São os poemas, e os poemas que vão para os livros e viram livros de poesias ou livros de poemas. E o nosso sarau vai falar sobre vários tipos de poemas e o que toca essas pessoas. Né? A gente recebe hoje Luciana Avelino, que é jornalista e também poetisa, e também Raquel Mansur Godoy, que é Relações Públicas e também poetisa. A Raquel vai contar para a gente sobre o lançamento do primeiro livro dela de poesias, que aconteceu no ano passado, e agora Se Encantando pelos Contos, e a Luciana vai nos falar sobre os livros que ela já escreveu, ela já tem um pouco de diversidade na escrita, e vamos entender, para começar, já falando com a Raquel, que lançou o primeiro no ano passado, o que te motivou, Raquel? Foram as formigas no jardim, as folhas caindo das árvores? Olha, Edmilson, a verdade é que o meu texto ele é um pouco mais visceral. Eles falam muito que o primeiro livro de poesia ele acaba trazendo uma carga um pouco biográfica e um pouco dos sentimentos que atravessam a gente, que é como se você precisasse de dar contorno para eles, e a poesia vem te socorrer nessa hora que você precisa nomear alguma coisa que você não tem. Não é tão fácil encontrar as palavras da linguagem comum e cotidiana. Então, ele é um livro mais denso, é um livro que traz experiências de mulheres, e aí tem experiências mais sofridas, mas também tem experiências mais bonitas e mais tranquilas de maturidade, tem experiências da maternidade, eu falo um pouco também sobre esse sentimento. Então, ele não é um livro muito inspirado assim nos acontecimentos tão cotidianos, ele é um livro que tem uma pegada mais visceral. E quando você fala experiência de outras mulheres, teve aí, então, algum tipo de entrevista em que você ouviu, vamos dizer que você meio que foi jornalista ali, ou foram situações que você teve a oportunidade de acompanhar, vivenciar ou ficou sabendo? Foram situações de pessoas próximas na maioria dos casos, assim, são histórias de mulheres próximas, de amigas, de conhecidas, e ouvindo, né, essas histórias, isso me tocou e me atravessou e se encontrou com algum sentimento, né, dentro de mim, embora eu não tenha nem sempre a mesma experiência, eu falo de coisas que não aconteceram comigo, mas são de pessoas próximas, e aí acabei me emocionando muito e trazendo também para a poesia. Luciana, no seu caso, é a emoção, né, essa questão talvez também do visceral, ou você também, né, tem o outono ali com as suas folhas caindo, as rosas que perfumam o ar, as abelhas que polinizam as flores, né, o que perpassa os textos que a Luciana escreve? Com certeza são as emoções e também de uma forma visceral, igual a Raquel, viu, Edmilson? Porque eu transcrevo para o papel justamente aquilo que eu estou vivendo. Diferente um pouco da Raquel, eu passei ali aquelas emoções em momentos de muita tristeza, em momentos de sofrimento, em momentos de pura solidão, em momentos de desencontro, mas também em momentos alegres, de puro êxtase, de pura paixão, de puro amor, de encontros maravilhosos. Então, assim, são bem transparentes, são textos bem transparentes, que você vai ver aquela tristeza de lá do fundo do poço até uma explosão completa.
No caso de vocês duas, começando por você, Luciana, a gente pode dizer, então, que o poema de vocês, ou você primeiro, né, o poema ele é um espelho, é meio que um reflexo realmente seu daquilo que te vai na alma, e eu até queria fazer um parênteses, porque quando você fala visceral, eu entendo perfeitamente, porque você nos brindou com um poema maravilhoso para o Dia das Mães, que inclusive vários poetas comentaram comigo, tem sido muito elogiado a forma como se abordou, como você conversou com a câmera e o seu próprio texto, tem sido bastante elogiado. E as pessoas falam exatamente isso, a questão do visceral. Então, quer dizer, os seus poemas, eles refletem, então, a alma da Luciana? Sim, sim, são poemas, são sensações, são sentimentos autorais, né? São momentos vividos, né? É como se fosse um diário poetizado, né? São textos poéticos, eu gosto de chamar que minha poesia são textos poéticos, né? Dessa forma, sim. E são compilações nesse livro, 50 anos, 50 amores, lançado em 2021, são compilações de textos antigos vividos ao longo da época que eu fiz 50 anos, né? Então, são essas emoções todas, com certeza. Bom, aí nós vamos passar então para a Raquel, ouvir a Raquel em relação a essa questão, e a Luciana já pode ir preparando o primeiro poema dela, enquanto a gente vai ouvindo a Raquel também sobre as percepções da questão do visceral, a questão dessa exposição aí da alma também. Olha, eu acho que é inevitável, quando a gente escreve, você está colocando um pedaço da sua alma, um pedaço da sua sensibilidade no papel. É claro que a gente, ao longo da vida, a gente é atravessado por muitas emoções, e eu não sei, assim, eu tive uma certa dificuldade, o meu texto, ele é o meu primeiro livro, As Margens do Corpo, ele é organizado em 4 capítulos. O primeiro capítulo se chama Perfurações, então é um capítulo mais duro, mais visceral, mais sofrido. Eu trago experiências de abusos, de cortes. É quando o corpo da mulher e a alma da mulher ele é invadido. E esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo, eu até fiquei brincando com a minha preparadora, porque o poema que dá nome a ele chama Alguma Alegria. E ela fala assim, é difícil, às vezes, a gente escrever sobre as emoções felizes. E eu tive um pouco de dificuldade, assim. Eu fiz alguns poemas, um poema para o meu marido, eu fiz um poema para minha filha, na verdade tem 2 poemas para ela, um é dedicado, mas o outro é inspirado nela, que são poemas que trazem, assim, uma alegria, uma leveza, emoções mais suaves, mas eu sinto mais dificuldade de escrever sobre alegria. Eu acho que me convoca nesse lugar de eu preciso dar contorno para essa situação, questões que são mais intensas. A maternidade, eu acho que é uma questão muito intensa, embora seja muito feliz, né? Assim, na minha experiência, a maternidade é muito feliz, mas sei de outras que não são, mas ela é muito intensa. Eu tive facilidade também para escrever. E o último capítulo, eu falo que é um capítulo mais mundano, eu chamei de Poemas Sem Mãe, que são poemas que falam sobre esse mundo cotidiano, das questões da falta de esperança, da procrastinação, da dificuldade que a gente tem de ver sentido na vida, mas são até poemas mais universais. Eu diria que os 3 primeiros capítulos têm uma voz muito feminina. O 4º capítulo, ele tem uma voz mais universal, assim, não estou tratando só de questões femininas, mas, sem dúvida, é uma exposição, é até difícil, né, assim, eu não sei para a Luciana, que acho que já tem até pela própria profissão, já está mais acostumada com isso, assim, mas quando eu inscrevi, porque eu escrevi o livro numa chamada da Patuá, que eles fizeram para lançar vários autores lá em Paraty. Eles fazem isso todo ano, eles lançam vários livros lá na Flip. E aí eu fui selecionada, e na hora que eu fui selecionada, eu falei, meu Deus, eu vou ter coragem de publicar, eu vou ter coragem de expor.
esses textos, então eu acho que tem até esse dilema, assim, acho que agora que passou o primeiro, vai ser mais fácil, mas, sem dúvida, tem a minha alma toda nesse livro. Vamos fazer o seguinte, Luciana, vamos ouvir o seu poema, e, na sequência, a gente escuta o da Raquel, e aí, enquanto a Raquel, depois que terminar, a gente deixa você fazer a sua ponderação sobre essa questão, e até para a gente entrar na questão mesmo das vozes, né? Se vocês já encontraram as vozes de vocês, como a Raquel já começou a comentar. Tá certo. Vamos lá, então. Ele chama Amor Fênix. Ela só queria voltar a ser ela mesma, jogar-se para a vida, andar por si só, romper-se, descobrir novos mundos. Ela só queria reescrever a sua história a partir de um ponto final. Exaurida que estava de ter se perdido dos sonhos, de ter esquecido como era, de fato, ter esperanças e acreditar piamente nelas, de ser feliz ao acaso. Chegou a pensar, quem diria, que ficaria estagnada para sempre, perdida na mesmice de um ostracismo emocional irremediável, tão acostumada estava a não esperar por mudanças, num beco sem saída, onde ela mesma se estacionara. Felizmente, enfim, decidiu desvencilhar-se de amarras, conceitos, costumes, medos, seguir o seu caminho. Certa de si, desfez-se dos votos que fizera no passado. Alforriou-se, renasceu das próprias cinzas, germinou o seu amor próprio, e deste muito breve o novo surpreendentemente floresceu. É incrível, eu fico escutando e fico me perguntando assim, como que vocês conseguem escrever isso? Porque eu fico impactado, e eu não sei se pelo fato talvez de te conhecer um pouco mais, eu visualizei bem por onde isso aí vai, por onde isso aí passou, né? Quem passou por esse caminho, enfim, né? Vamos deixar os detalhes, vamos ouvir o da Raquel, e aí a gente volta em você para entrar nessa questão da voz e te ouvir também sobre o que você queria falar antes. Draconiana. Veja se ainda existem as marcas das facadas. Quando ela era criança, crivaram o pequeno corpo. Veja se ainda fala, ou se tudo é discurso, escorrendo boca afora. Observe bem se anda torto, encolhendo a vergonha dos buracos, escapando dos cortes pelo caminho. Apure a língua para dizer que não lhe quer mal. Talvez ela deixe você se aquecer no inferno de sua alma. Mas não tente acalmar o dragão que ronca em seu peito. Ela pode te devorar e não reconhecer o seu nome. Nossa, que linda. E é incrível, assim, quando a Raquel fala dessa questão da intensidade, né, do visceral, e a Luciana também se colocou assim, e o quão visceral e intenso não foram os dois poemas que vocês duas escolheram, né? A Raquel já veio logo com o nome, né, já veio com o nome no texto, né? E a Luciana com essa... É incrível, assim, dá para fazer uma novela, você sabe, né? Você falando desse poema que você fez aí, eu fiquei pensando naquele filme Apaixonada, lá com a Giovanna Antonelli, que lembra bastante a história da mulher que está ali, né, terminando o casamento, enfim, aos 40, aos 50, e partindo para uma nova situação, e por aí vai. Vamos te ouvir, então, Luciana. Você já encontrou a sua voz, e
né, aproveita para pontuar o que você gostaria de ter falado. O que a Raquel comentou, daquela que ela ficou assim pensando, como que seria o lançamento na Coragem e tal, que também para mim seria talvez mais fácil, por eu já ser desse universo da escrita, mas eu relutei muito, porque as pessoas me encomendavam profissionalmente a partir de pautas, de matérias. Mas para eu me expor emocionalmente foi muito difícil, porque a gente fica com medo do julgamento dos outros. Porque a poesia, o poema, é a gente mostrar o que vai no íntimo da gente. Então, nós somos muito críticos com nós mesmos e quanto a essa exposição. A gente vai expor, né, praticamente a nossa alma ali, o nosso coração. Então, eu prorroguei muito. Foi quase aos 40 e tantos que eu publiquei a primeira vez. E foi por conta-gotas. Foi umas antologias que colocava um texto, aí fui colocando, fui treinando essa timidez, né? E aí até publicar o primeiro livro. E aí eu queria que você completasse, a Luciana já encontrou a sua voz, né, dentro desses textos, né, o que você já publicou, e fechando essa pergunta, quando vocês, né, vocês duas se colocam muito, né, vocês duas são muito intensas, até nas palavras que vocês escolhem. Vocês se sentem constrangidas? Você está comentando um pouco esse medo de se expor. Inicialmente, né? Inicialmente, sim. Mas agora, depois que a gente fica mais amadurecida, e eu acho que a gente já vai mesmo que assumindo, né? Não tem assim nada que provar tanto, mais nada para ninguém, e a gente tem que se assumir como é, né? E eu acho que cada vez a gente fica mais transparente e coerente com o que a gente é e com o que a gente sente. E eu acho que eu gosto de me mostrar, né, como eu sou, né, intimamente, que eu sou uma pessoa romântica, né, sensível. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, pelas pessoas. Eu não tenho vergonha de assumir isso. As pessoas que convivem comigo sabem disso. Então, expor isso com palavras, né? Quem não gosta, né? Gosta de outras coisas e tá tudo certo. Você vem trazendo essa questão da sensibilidade, você puxa um pouco aí, vamos dizer, as veias, as artérias do coração. E diferente um pouco da Raquel, eu não tenho dificuldade nenhuma de expressar essa parte do romantismo e das coisas ela fala que talvez ela tenha um pouco mais de facilidade do acesso de expor esses momentos mais assim, mais difíceis, né, Raquel? E eu talvez essa parte assim mais do sabe? Não sei. Não sei se é isso que Mas me é, passou. mas é interessante porque, assim como você vem com essa sensibilidade É, visceral também, a é, Raquel vem com visceral, mas numa intensidade isso. que ela parece que se propõe a provocar, Isso. chamar a atenção. Cutucar, né? Sim, exatamente. A meio que botar o dedo nas feridas e falar: olha, tem mazelas aqui, E tem verdade. coisas e nós precisamos falar sobre isso, né? É. Vamos te ouvir, Raquel, nesse sentido aí. É isso mesmo, Admilson. Você estava perguntando se a gente já encontrou a nossa voz. A minha voz, eu acho que em tudo que eu escrevi, tudo que eu tenho escrito, ela é uma voz cortante. Ela é uma voz cortante. Ela vem para provocar, ela vem com uma secura, com uma precisão. Eu acho que tem isso, assim, tem essa coisa de botar o dedo lá no ponto da ferida, assim, seja a minha, seja a social, seja até política. No fim do livro, eles pedem para a gente fazer o colofão, e me deu vontade de ler quando você me perguntou da minha voz, porque eu acho que é muito isso. Assim, faço um ritual. A faca, amuleto, faz de mim palavra cortante. Então, é,
essa questão, assim, por exemplo, o Luciano estava falando assim, ter dificuldade de expressar, graças a Deus eu não tenho com as pessoas nas minhas relações, assim, expresso com meu marido, com minha filha, com os amigos, a afetividade, mas é como se o meu, assim, nem falar um lugar de escritor, assim, mas quando eu me proponho a escrever, eu me proponho a escrever nesse lugar mais cortante mesmo, assim. Como assim, o que me interessa no lugar da escrita é esse corte, assim, é como se eu pudesse cortar as coisas e trazer algo que está ali por dentro de uma forma muito precisa, assim, é o meu desejo, eu acho, com a minha voz, assim, é sempre fazer esse corte. E aí, aproveitando, né, a faca cortante da Raquel, que serve para tirar as ervas daninhas do jardim, enquanto a faca da Luciana, muito afiada, ou tão afiada quanto, é para aparar a rosa, trazer as margaridas, para, né, para fazer todo aquele perfume e aroma dentro de casa. O que vem, Luciana, por aí de projetos? Quais são os planos da Luciana? Bom, de projetos literários, né? Que você está perguntando. Projetos literários, eu estou aí já preparando o próximo livro, né? Também de poesias, mas assim, de uma forma bem mais lenta do que eu gostaria, sabe? Estou meio devagar ainda, mas já estou assim, pensando. Esse foi 50 anos, 50 amores, mas eu já estou assim, elaborando, mas gostaria de um viés diferente, sabe? Pegar um viés um pouco diferenciado, sabe? Ainda não achei ainda um viés para dar aquela estimulada. Então, por enquanto, estão textos mais soltos e tal. Mas voltando na da Raquel, nesse viés dela, eu acho muito importante. E cada um tem que ter mesmo, né? Até para ter uma diferenciada e ter um caminho, né? Um caminho. E as pessoas são diferentes, né? São com essências diferentes e vão se completando, né? Eu acho isso muito interessante. Isso até chama a gente para essa questão do hip hop, do slam, onde as pessoas usam isso como formas de manifestação, quer sejam protestos ou não, mas é ali onde eu me encontro, como disse a Raquel, do lugar que eu estou, o que eu posso fazer, né? E ela usa também, de certa forma, as poesias como forma dela protestar ou chamar para, né, a atenção das pessoas, do leitor, para aquele assunto. Né? Vamos refletir sobre isso, né? E joga lá, né, com toda a sua intensidade, né? Bate ali o facão nas canas de açúcar e é para derrubar. Né? Eu não estou com tempo para bater duas vezes. Né? Vamos com uma e fazer Vamos o máximo. Exato, e fazer o máximo possível. Queria que você falasse dos seus projetos, Raquel, né? E aí eu já peço a Luciana para preparar a próxima dela, para a gente já depois ouvi-la e ouvir você também no poema. Só completar o que a Luciana estava falando, ainda bem, né, que a gente tem essa diversidade, assim, ninguém ia aguentar ler só texto intenso, visceral, né? Teve uma amiga que falou assim, vou levar seu livro para ler na praia. Eu falei, não leva não, deixa para ler depois. Leva o Manuel de Barros, leva a Luciana Avelino, porque a gente não dá conta, né? Assim, esse texto, eu entendo assim, é um texto mais difícil, é um texto que requer até uma disponibilidade, assim. E ainda bem que a gente tem os textos leves e bonitos, porque a gente vive as coisas mais bonitas, a gente vive o amor e a gente precisa, né, da arte, da poesia, para nos ajudar a viver também, né, o romantismo, a paixão, graças a Deus, né? Então, Edmilson, meus projetos agora, eu estou fazendo uma experimentação com a escrita de contos curtos, né? Acho que tem muito a ver com essa minha característica assim, sintética, de uma certa economia das palavras, assim. Então, eu estou fazendo esses experimentos, escrevendo histórias que se concluem dentro de 1, 2 páginas,
na maioria com personagens femininas, eu acho que é um caminho também que tá se delineando. Estou escrevendo, estou produzindo, mas ainda não tenho nenhuma previsão para lançamento. E tenho participado assim dessas revistas, desses movimentos, né, literários que tem na internet, essas revistas eletrônicas que dão oportunidade, né, para os novos escritores, seja Cassandra, Aboio. Tenho participado, tenho mandado poemas, tenho mandado contos, tenho, né, assim, até conseguido publicar, sendo selecionada. Então, assim, tô vivendo, aproveitando esse início, assim, dessa trajetória na escrita, mas sem ansiedade, né? Tem que ir com calma. Vocês duas têm projetos, estão aí na caminhada, ou seja, continuam caminhando, mas não decidiram naquela placa que está cheia de direções para qual delas vocês vão em relação a isso. Vamos ouvir, então, o próximo poema da Luciana, e, na sequência, a gente vai para você, tá, Raquel? Sim. Essa aqui chama Amores Entrelaçados. A vida é um enraizar, um costurar, um amar sem fim. Do nascimento ao cerrar final dos olhos, vamos nos entrelaçando, laçando pontos, lançando ramos uns aos outros, fazendo nascer, amadurecer, despedindo-nos de grandes e pequenos amores. Mas para nós, germinados na essência raiz do viver, todos os amores ficam marcados em nossa crosta árvore, como aquelas iniciais dos amantes cravados em troncos, que viram estrelas de luz eternizadas no coração. Deixar-se entrelaçar, costurar os nossos corações e os alheios, abraçar e fincar raízes no amor, são tarefas benditas, bonitas, propósitos de vida. Mas a escolha é ser feita, sem volta e para sempre, assumida no suspiro daqueles brevíssimos momentos antes do reencarne, no derradeiro sopro para a vida. Poema Água. A vida boia na água, delirando o ventre, um pé na boca do estômago, um devaneio no umbigo. O rio se rompe, escorre pelas pernas. Nada mais é, tudo era ou será ainda. Suspenderam a vida para outra vida tomar posse de seu lugar no mundo. O meu ou o seu? Por certo, outro. Parida de morte e vida, uma mão agarra o que foi, outra conduz o que será, e a boca delira boiando no escuro. E para a gente seguir aí a deixa da Raquel, delirando ou não, Luciana, o fato de ser jornalista, né, a Raquel é Relações Públicas, né, como comunicadoras que vocês duas são, né, por formação, uma mais conteúdo, mais texto, a outra mais estratégia, mais planejamento. No seu caso, Luciana, jornalista, né, facilitou sua vida, ajudou, piorou, e qual a importância de ser leitor em relação ao fato de produzir poemas? Bom, eu acho que facilita, né, um pouco o fato da gente ser leitor, né? Porque abre um universo para variedade, né? A gente cada vez conhece mais poetas, poetisas, isso dá mais enriquecimento, né? A gente abre mais caminhos, né? Embora a gente tenha o estilo próprio, se pode se dizer isso, né? Que a gente tem um estilo próprio, né? Não sei se é uma forma de se falar, né? A gente tem o nosso próprio estilo, mas essa parte da leitura, né? De sermos leitores facilita, sim, né? E o hábito de escrever, né? De uma forma mais que a gente acha que
que é o costume de escrever, né? A facilidade que a gente acredita que tenha mais também, isso ajuda, né? Mas eu volto naquele caso de se mostrar que tem pessoas que têm mais facilidade, né? Não estão nem aí para o julgamento dos outros, que para mim inicialmente foi uma barreira, não é mais, né? Mas, e uma coisa interessante, voltando um pouco que vocês falaram, eu acho interessante com essa coisa de poesia. Para mim, pelo menos, tem. Eu acho que tem poetas, poetisas para cada momento da vida. Então, você está ali vivendo um momento, você quer, você vai ali ler uma poesia daquele estilo. Então, aquilo ali, para aquele momento, vai encaixar perfeitamente. E outros não. Né? Outros você quer uma poesia que te sacuda realmente, que te abra os olhos, que você esteja num momento mais reflexivo. Então, eu acho que isso é o estilo mesmo. Você encaixa naquele momento, porque a poesia é uma reflexão de momento, né? E você se enquadra no estilo. Não é que você goste sempre de Adélia, você gosta sempre do Pablo. É um momento, né? Tem hora que você está ali, você mesmo gostando de poesia, você, nossa, não é aquele momento, né? Então, eu acho isso muito interessante, essa coisa da poesia. E quem não gosta realmente de poesia, não é o público de poesia, não adianta, né? Não adianta. É bem específico mesmo, o público de poesia. Vamos te ouvir, Raquel, em relação a isso. Qual é a sua opinião? Muito com a fala da Luciana, e penso também assim, né, nós como comunicadoras, ela como jornalista, eu como relações públicas, a gente trabalha com a língua, com a linguagem, né, com a comunicação, mas de uma forma instrumentalizada, né? Seja contar uma notícia, seja construir um discurso, seja trabalhar a reputação de uma marca, mas isso é um uso instrumental. Eu acho que isso tem uma facilidade, porque, em geral, quem é da área de comunicação gosta de ler. Então, isso aí já é um hábito comum entre os colegas. Mas eu acho até desafiador a gente usar a linguagem e a língua de outra forma. Você acessar pela mesma ferramenta a arte, né, acessar a sua alma, a sua sensibilidade, a sua expressão, através de uma ferramenta que você usa cotidianamente para um outro fim. Então, eu vejo, às vezes, um desafio, assim, desconectar, porque a poesia, ela não tem essa questão da explicação, da construção. Você não vai pegar a mão do leitor e contar para ele tudo que você está sentindo, tudo que você quer dizer. Você vai entrar numa outra esfera de imagens, de figuras de linguagem. Então, assim, é um uso muito diferente da mesma ferramenta, assim. Eu acho muito interessante, assim, muito desafiador, e confesso que acho até necessário, assim, acho que até para a gente, assim, não confinar a língua ao uso instrumental, a gente lembrar sempre que a linguagem, ela está ligada, né, às nossas emoções, ao nosso inconsciente. Então, acho que isso é muito interessante, assim, essa conexão, assim, e são muitos, né, Luciana, assim, muitos colegas de profissão, assim, que acabam, em algum momento, sentindo essa necessidade, né, de usar a linguagem aí de outra forma. Acho interessante essa questão. Agora, eu achei muito interessante essa sua próxima produção de crônicas, e crônicas curtas, né? Porque a gente tem vontade de ler, às vezes, né? E não ler muito, né? Cada vez mais, infelizmente, a gente está lendo menos. Até nós estamos lendo menos. E as crônicas, elas nos envolvem, mas de uma forma mais rápida, né? Então, eu também tenho vontade de escrever crônicas, só não sei como é que eu vou me sair. Pode ser um desafio. Uma viagem de 1000 passos começa com o primeiro. Então, eu vou pedir para a Luciana, enquanto eu peço a Luciana, Raquel, para poder responder para a gente, né, com essas dicas, né, você já pode, por favor, preparar, então, o seu outro poema,
E eu queria ouvir, Luciana. Hoje, Luciana, você tem acompanhado, por exemplo, né, pessoas que escrevem poemas, que nomes você citaria, ou de iniciantes, ou pessoas que são interessantes para a gente ler? Eu sabia que você ia me perguntar isso. E sabia que você ia me perguntar isso. Eu, eu, eu gosto dos clássicos, gosto demais dos clássicos. Adélia, Clarice, Pablo Neruda, Cecília Meirelles, os clássicos mesmos. Agora, os novos eu acompanho, mas para citar alguém assim, eu não vou citar assim dos novos. Entendi. E para a gente fechar com você, antes, depois da Raquel falar o poema dela e você Tem falar o muita seu, gente, muita gente, muita gente. Sigo no Instagram quilos de pessoas novas. Hoje mesmo eu postei no Instagram do Histórias Reais Samuel Pedro. Nossa, eu me encantei, me encantei. Mas assim, é muita gente, não dá para citar uma ou duas pessoas. sim, sim. É porque, às vezes, tem pessoas que mexem com você Mas, por aquilo que você disse, né? Ah, uhum, eu estou mais romântica, eu estou sim, mais... Então, eu li fulana e me encantei, né? Li uhum, Beltrano e me apaixonei. é. Eu queria que você desse algumas dicas para as pessoas que escrevem as suas poesias, seus poemas, mas que têm esse medo, essa aflição de, às vezes, publicar. Quais são as dicas da Luciana para essas pessoas? Para começar, como eu comecei, com antologias, entrando nas antologias poéticas, porque aí você vai escolher um texto para publicar junto com outras pessoas. Então, assim, vai devagarzinho, né? Aí você toma um gosto, você vai no lançamento. E aí isso tem várias editoras, né? Então, isso é frequente. E aí é muito gostoso. Aí na hora que você vai ver publicado, você vai empolgando, né? E vai treinando, tudo é treinando. E a gente tem que se colocar mais à disposição. Eu estou falando isso também é para mim, porque a gente tem que se educar, né? E tem que se colocar à disposição da nossa criação. E ter ali um horário, porque a gente fala ali, não, tem que ser na hora da. Eu escrevo mais por uma inspiração, mas eu quero me educar a escrever mais. Ter uma organização, mas eu sou assim, penso uma coisa, eu estou ali parada, vem, aí eu vou e escrevo, mas eu quero escrever mais sabe, para me educar a escrever mais. Porque é produzindo que a gente, né? Eu acho que a gente tem que ter uma educação para escrever, para uma orientação aí. Cria-se o processo e a partir dele vai se fixando, Sim, né? A gente vai sim, abstraindo. é. Vamos ouvir, então, antes de você ler, Raquel, se você tem alguma dica que você queira dar, porque a gente vai ouvir você lendo, né? Depois a Luciana, para a gente encerrar o nosso sarau de hoje. Estava aqui falando dos colegas que escrevem. Vejam que coisa, assim, impressionante. Eu trabalho na Assembleia Legislativa aqui, né, Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lá na Assembleia, somos, assim, muitos escritores, assim, desde escritores consagrados, como Ana Martins, né, que hoje é uma das poetisas mais importantes do país, premiada, até, assim, diversos colegas. Então, vou citar o nome de alguns colegas que têm livros, assim, muito interessantes. A Graziele Mendes lançou recentemente Notícias da Velha Nascida. A Ariane Viana lançou também, agora eu não vou me recordar o nome. Elaine Moraes lançou um livro de contos lindíssimo, que foi inclusive finalista do Prêmio Jabuti, que chama Genealogia dos Afetos. Olha, mas são vários escritores lá na Assembleia, assim, então acho interessante, assim, que estamos nesse momento, né, assim, que as pessoas conseguem também escrever e publicar e vão criando esse circuito. Eu acho isso muito bacana e muito enriquecedor e estimulante, assim, né?
São vários, com certeza estou me esquecendo de alguns importantes, mas Daniele também, vários autores importantes lá. Então, vou ler o meu último poema escolhido para esse sarau. Na luz. Acordo, ela chama meu nome, checando se o mundo continua e sorri satisfeita com a minha voz. Antes, as mãozinhas procuram meu calor, no queixo, no ombro, na parte que encaixa entorpecido o carinho. Reaprender a vida no amor, um pouquinho a cada dia. A solidão se assusta tamanha presença. Dão-se à luz, mãe, filha, dias incríveis, felicidades verdadeiras, alegrias inventadas. Esse é um poema que eu fiz para minha filha. Fechar, amor, completude. Um pouquinho de paixão, né? Se me queres assim tão tua, me terás por completo, ao passo que neste momento já sou tua por fundamento. Se me queres assim tão tua, prepara-te para não seres mais apenas somente de ti. Também te tornarás tão meu pelo teu desejo de me pertencer. Se me queres assim tão tua, seremos tão nossos com esse meu e teu tão doados e trocados, que nos esqueceremos que somos eu e ti. Eu e elas, nesse sarau tão visceral, esse sarau tão intenso de palavras tão densas, o convite e o questionamento é para você que está nos assistindo, ou vocês que estão nos ouvindo no podcast, né, o que te move, como fica o seu dia a dia quando as folhas caem das árvores, quando as formigas carregam folhas, né, para suas moradas, para viverem aí o inverno, ou como é que fica as abelhas polinizando aí as flores. Isso mexe com você, isso toca você. Você quer escrever sobre isso ou você quer só ler sobre isso? Porque você pode ler sobre coisas que naquele momento da vida, como disse a Luciana, estão te provocando mais, ou você quer ler, às vezes, coisas que vão te fazer refletir, né? Às vezes coisas cortantes, como comentou a Raquel, né, no dia a dia, assuntos que precisam ser mais refletidos, discutidos, mas o sarau nos mostrou muito, de uma forma interessante, não só o empoderamento feminino, mas como elas se colocam, e existem várias formas de se colocar: intenso, visceral, sensível, mas vamos nos colocar, né? Vamos deixar o constrangimento, vamos deixar o receio e vamos viver, né, aquilo que a poesia e os poemas nos permitem.